Se eu te dissesse que existe uma música que parece inocente, mas que guarda segredos que ninguém deveria descobrir, não é sobre letra estranha ou barulho alto. É muito mais sutil. Algumas pessoas juram que quando essa canção toca, coisas diferentes começam a acontecer ao redor, como se algo invisível fosse despertado. Eu sei, parece loucura, mas deixa eu te contar o que rolou. Tudo começou em um horário bem aleatório, quando o silêncio da casa estava pesado. A tela do celular brilhava sozinha, e entre as recomendações de vídeos, apareceu esse clipe das guerreiras do K-pop. Não era nada suspeito. Era colorido, cheio de dança e sorriso. Mas havia algo fora do lugar. O ritmo parecia hipnotizante demais. Sabe quando você sente que não consegue piscar? Era essa a sensação. Quem ouviu pela primeira vez disse que não conseguiu parar de repetir a música. Como se cada vez que apertava o play, uma parte do quarto mudasse de leve. Primeiro, a luz piscava rápido. Depois, a sombra atrás da porta parecia mais grossa, como se alguém estivesse parado ali, observando. Claro, ninguém quis acreditar nisso de cara. Era só uma música, certo? Mas não parou por aí. Teve gente que contou que, depois da terceira vez ouvindo, objetos mudavam de lugar sozinhos. Um caderno que estava na mesa apareceu em cima da cama. O celular que estava carregando do nada caiu no chão, sem ninguém encostar. Coincidência? Talvez. Mas a cada repetição, parecia que o ambiente ficava mais estranho. O mais assustador era que a canção não tinha nada pesado. Era até alegre. Só que existia uma parte quase escondida. Uma batida baixinha no fundo que ninguém percebe de primeira. E essa batida parecia formar palavras, como se fosse um sussurro escondido na melodia. Uma voz quase imperceptível, chamando alguém. Chamando você! Alguns fãs começaram a gravar a música em câmera lenta para tentar descobrir o que era. O que encontraram deixou todo mundo arrepiado. Não era só um sussurro, era uma frase repetida, como se fosse uma senha, mas dita em outra língua. E de repente, virou teoria. Será que essa música foi feita de propósito para abrir alguma coisa que a gente não deveria abrir? E se eu te dissesse que teve quem sonhasse com as mesmas imagens depois de ouvir? Uma sala branca, cadeiras vazias e passos ecoando no fundo. Sempre iguais, sempre na mesma ordem. Como se a música fosse um código para entrar nesse sonho. A pessoa acordava suada, jurando que alguém estava do lado da cama olhando. Só que não tinha ninguém. A cada novo relato, mais gente ficava curiosa. Uns riam, achavam que era brincadeira. Outros ficavam apavorados. O problema é que todos, sem exceção, diziam a mesma coisa. Depois de ouvir, era impossível esquecer o ritmo. Ele ficava preso na cabeça, tocando sozinho, até mesmo quando o celular estava desligado. E foi aí que começou a parte mais estranha. Pessoas começaram a relatar que, mesmo sem dar play, ouviam trechos curtos da música ecoando em lugares aleatórios. Dentro do banheiro, no corredor escuro, ou até no ônibus vazio, como se alguém estivesse com fone de ouvido muito alto. Mas não havia ninguém perto. Até que uma pessoa decidiu gravar o quarto inteiro enquanto dormia, depois de ter ouvido a música. O vídeo mostrou algo inesperado. Às 3h11 da madrugada, o áudio captou um barulho baixíssimo. O mesmo refrão. Só que ninguém tinha dado play. O celular estava em modo avião. E foi nesse ponto que a teoria ficou ainda mais popular. Alguns acreditam que a música foi feita como uma chave. Não uma música comum, mas algo escondido em forma de melodia, criada para chamar algo ou alguém. E cada vez que mais pessoas escutam, essa chave fica mais forte. Como se um portal estivesse sendo aberto aos poucos. Eu sei que parece exagero, mas e se for verdade? E se a próxima vez que você ouvir essa música, você não conseguir desligar? E se de repente a sombra do seu quarto parecer se mover no mesmo ritmo? Porque quem já passou por isso garante que depois de começar,
Não tem como escapar. E o pior de tudo, tem um detalhe na música que ninguém conseguiu explicar até hoje. Um segundo específico em que uma figura aparece escondida no clipe, mas só dá pra ver se você pausar no instante certo. Aquela figura que ninguém reconhece, que não faz parte do grupo. Quem é ela? Ninguém sabe. Quando deram zoom naquele segundo misterioso do clipe, perceberam uma silhueta escondida no fundo. Não parecia ser nenhuma das dançarinas. Era como se fosse alguém de fora, parado, observando. E o mais estranho é que essa figura não tinha rosto definido. Era só uma sombra com olhos quase brilhando, fixados direto em quem assistia. Alguns fãs juraram que quando pausar nesse ponto, os olhos se movem levemente, como se te seguissem. Mas aí vem o detalhe que deixou todo mundo ainda mais desconfiado. Essa cena nunca aparece igual duas vezes. Cada vez que alguém pausa, a figura está numa posição diferente. Uns dizem que ela fica mais próxima da câmera, outros que aparece apenas metade do corpo, como se soubesse que está sendo observada. E não para por aí. Vários relatos contam que, depois de assistir esse trecho à noite, o reflexo no espelho parecia diferente. A pessoa se olhava e, por um instante, via a mesma sombra atrás. Um vulto pequeno, quase imperceptível. Mas ali, sempre no mesmo canto do quarto, sempre olhando. O mais arrepiante é que ninguém consegue explicar tecnicamente. Tentaram editar o vídeo, desmontar o áudio, analisar quadro por quadro. Só que não havia nada lá oficialmente. Era como se a figura não fizesse parte do clipe original, mas ainda assim aparecesse. Como se fosse algo que surge apenas para quem realmente dá atenção. Um garoto contou que deixou a música tocando de fundo enquanto fazia a tarefa. Até que ouviu um sussurro dizendo o próprio nome, bem baixinho, no ritmo da batida. Ele desligou o celular na hora, mas mesmo assim, por alguns segundos, a voz continuou ecoando, sempre repetindo o mesmo refrão, só que mais lento. As teorias começaram a explodir. Alguns falavam que era uma mensagem subliminar. Outros achavam que era só coincidência. Mas tinha uma teoria em especial que arrepiava qualquer um. A ideia de que a música não foi feita só para ser ouvida. Ela seria uma espécie de convite cada vez que alguém dá play. Abre um espaço e a figura aproveita para se aproximar mais do mundo real. E sabe qual é a parte que ninguém gosta de falar? Que existem vídeos gravados, mostrando TVs e rádios desligados, repetindo a mesma batida, como se a música tivesse atravessado os aparelhos. E quando isso acontece, a sombra já não aparece só no clipe, mas em qualquer canto da casa. Foi depois desses relatos que algumas pessoas começaram a notar algo ainda mais bizarro: os sonhos. Quase todo mundo que ouviu relatou sonhar com um palco vazio, microfones caídos no chão e passos atrás das cortinas. E o mais assustador? Quem teve esses sonhos não havia ninguém cantando. Exatamente no mesmo horário. Só aquela mesma batida 3 e 11 da madrugada, repetida até o amanhecer. O mesmo número. Sempre a mesma sensação de que alguém estava sentado ao lado da cama, encarando em silêncio. Eu sei, parece coisa inventada. Mas essas histórias começaram a se repetir tanto, com detalhes iguais, que não dava mais para achar que era só coincidência. Era como se a música tivesse vida própria, se espalhando cada vez mais. Mas tem um detalhe que quase ninguém comenta. No final do clipe, bem antes de acabar, aparece um reflexo em um pedaço de vidro do cenário. E, quando você dá zoom, o reflexo não mostra o palco. Mostra um quarto comum, igual ao de qualquer pessoa. Um quarto com cama, mesa e um celular brilhando na tela de replay. E a pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje é: de quem é esse quarto? Por quê? Quando compararam, parecia idêntico ao quarto de quem estava assistindo. As pessoas que tiveram coragem de assistir o clipe inteiro sem pausar disseram que algo estranho acontece bem no último segundo. O vídeo
teoricamente, deveria terminar com a música parando e a tela escurecendo. Só que para alguns, a tela não ficou preta. Ficou branca. Branca como se fosse uma luz forte demais. E dentro dessa luz, por menos de um segundo, aparecia a mesma silhueta que todo mundo já tinha visto antes. Só que dessa vez, bem na frente, quase encostando na câmera. E o detalhe que deixou todo mundo gelado. Alguns garantem que nesse instante ouviram um barulho vindo de fora do fone de ouvido, como se a música tivesse escapado do celular e começado a tocar no próprio quarto. Era impossível desligar. O botão de pause não respondia. O volume não abaixava. Até que, do nada, tudo parava. Só que quem passou por isso dizia que nunca mais conseguia dormir no silêncio. Sempre ficava aquela sensação de que alguém estava cantando baixinho, bem distante. E, quando olhavam no espelho ou na tela apagada do celular, juravam ver os mesmos olhos observando. A teoria mais comentada entre os fãs é de que a música foi feita para nunca terminar de verdade. Mesmo quando acaba, ela continua ecoando na mente de quem ouviu, como se fosse uma marca invisível que acompanha a pessoa para sempre. É por isso que dizem, quanto mais você escuta, mais forte essa marca fica. E teve gente que descobriu algo ainda mais assustador. Se você deixar o clipe no replay infinito sem parar, por várias horas, no meio da madrugada, o vídeo muda sozinho. A música fica mais lenta. As vozes parecem graves demais. Em alguns casos, o rosto das dançarinas se desfoca até não ter mais traço humano, como se outra coisa tivesse assumido o lugar delas. Alguns gravaram isso e colocaram na internet, mas os vídeos sumiram misteriosamente. Sempre caíam, ou eram apagados em poucos dias, como se alguém não quisesse que a verdade fosse espalhada. E sabe qual é o pior? A tal figura que aparece nos reflexos não desaparece quando o clipe acaba. Muitos dizem que depois de ver o vídeo até o fim, começaram a perceber pequenos detalhes diferentes no próprio quarto. O reflexo da janela, mostrando alguém parado no corredor. A sombra de um corpo atrás da porta, mesmo estando sozinho. É como se ouvir a música inteira fosse um pacto silencioso. Você entrega sua atenção e, em troca, algo passa a te acompanhar. Não em todos os lugares, mas sempre quando você está sozinho